Bem, meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Podemos assentar nos nossos lugares. Uma grande satisfação ter os irmãos conosco nesse primeiro dia, nessa primeira palestra desse segundo seminário. Nós vamos procurar dar uma cronologia dos fatos escatológicos para os irmãos. Por quê? Dois motivos. Nos últimos 3 anos que vivemos, esses últimos 3 anos para cá, a gente percebeu que houve uma disposição de crentes e de não crentes com respeito a assuntos escatológicos. Devido à pandemia, à guerra na Ucrânia, né? E agora até o cenário político do Brasil tem se tornado aí motivos de interesse à escatologia bíblica. E isso é bom, esse despertar, e tanto de crentes como de não crentes. A gente recebe perguntas, o que está acontecendo, o que aconteceu na pandemia, está profetizado. Outros dizem, Jesus está voltando, olha a guerra na Ucrânia, e associam profecias bíblicas, né, a esses acontecimentos mais contemporâneos, mais atuais. Então, por esse motivo, esse é um dos motivos que nos levou, né, juntamente com os irmãos aqui que coordenam a escola bíblica, a trazer os estudos escatológicos aqui. E o outro motivo, mais importante que esse, porque apesar desse interesse, a gente vê muita desinformação, muitas associações com profecias bíblicas, escatológicas, com eventos atuais e não tem nada a ver, tá? Então a gente quer buscar aqui trazer informações para vocês, apresentar aqui uma cronologia escatológica para os irmãos terem uma noção do que virá acontecer até Jesus voltar e até a vida eterna plena com Cristo, tá bom? E o segundo motivo, o nosso interesse em trazer essa doutrina é porque a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus, ela apresenta uma disposição em expor escatologia, por incrível que pareça. A Bíblia Sagrada, os seus autores, eles fazem questão de expor, de proclamar a escatologia bíblica. No Antigo Testamento, nós temos os profetas. Temos o profeta Daniel, que é um profeta escatológico. Nós temos um profeta Zacarias. Nós temos o profeta Ezequiel, que fala sobre escatologia. Então perceba que lá no Antigo Testamento, os profetas falaram e falaram bastante sobre essa doutrina, a doutrina escatológica. A doutrina das últimas coisas, dos eventos finais. Quando a gente lê e chega no Novo Testamento, nós percebemos ali o próprio Jesus Cristo, no seu conhecido sermão profético, em Mateus 24, Mateus 25, Jesus ali, com uma riqueza de detalhes, ele apresenta em 2 capítulos, com uma diversidade de versículos, ele expõe a doutrina escatológica. Jesus separou um tempo para isso, para explicar a doutrina das últimas coisas. E quando a gente avança um pouco mais na revelação divina, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo a sua escatologia paulina. Nos escritos de Paulo, ele fala muito sobre escatologia, falando de escatologia para as igrejas. Sempre ele dá
nas suas cartas, que são mais de 20 cartas que ele escreveu, ele dá uma pincelada pela escatologia. E essa pincelada contribuía muito para o amadurecimento das igrejas do primeiro século. Nós vemos a teologia escatológica de Pedro, nos escritos petrinos, que assim é chamado. Quando Pedro escreve, ele também fala de escatologia. Sem falar da literatura joanina, que é do apóstolo João, né? Que também expõe com muita riqueza essa doutrina escatológica, e o livro mais conhecido é o livro de Apocalipse, né? Que praticamente todo ele é composto ali dessa doutrina, desse ensino escatológico, o ensino das últimas coisas. Então esse é o segundo motivo e principal, que a gente deve e temos que falar sobre escatologia. Vocês perceberam que a Bíblia faz questão de expor desde o Antigo Testamento esse assunto. E às vezes a gente se prende a outros temas, que não é errado, mas nos esquecemos um pouquinho dessa doutrina importante, dessa doutrina fundamental, como nós vamos ver aqui, o benefício da doutrina escatológica, e o quanto ela contribui para a nossa fé, para a comunidade cristã. Nós vamos ver isso nessas 3 palestras. A verdade é que a escatologia bíblica, ela tem alguns trechos, vamos assim dizer, que realmente tem uma névoa, que a gente sabe que tem algo ali, mas que não dá para fazer uma leitura muito clara. Não dá para se ter uma noção muito clara, muito afirmativa, mas em alguns trechos, na maioria do seu conteúdo, a escatologia é bem clara, é preto no branco, mas sempre tem aquelas partezinhas que são cinzas. E essas partezinhas cinzas, ela abre um pequeno espaço para algumas poucas interpretações. E essas partezinhas cinzas, névoas, faz com que surjam algumas posições teológicas que são diferentes um pouco umas das outras, mas todas buscando a melhor interpretação desses pontos cinzas. Mas nos demais nós concordamos perfeitamente, dizendo isso para os irmãos, porque em algum momento você já se topou, vai se topar com alguma vertente teológica que seja um pouquinho diferente esses assuntos das últimas coisas. Mas isso aí não tem problema, não são pessoas que a gente vai considerar inimigos ou hereges, é que essas diferenças, elas se dão a partir desses pontos que não ficam muito claros. E Deus prouve que fosse assim. Na sua soberania, Deus decidiu que fosse assim, acredito eu, creio eu, que para que ninguém esteja o domínio desse assunto que é relacionado aos eventos futuros. Tá bom? Então ninguém pode bater no peito e dizer, eu estou 100% com a razão. Para um pouquinho, existe ali, a gente é sincero em dizer aqui que vai ter de repente perguntas, Eliseu, que a gente vai dizer, não sei. Não sei, porque não vamos afirmar aquilo que a gente não consegue ver com clareza, tá bom? A gente pode sugerir alguma coisa, né, uma suposição, mas não afirmar. Certo, irmãos? Então, nós vamos apresentar a nossa cronologia aqui, a forma como a Assembleia de Deus se apresenta a respeito dessa doutrina tão importante, a doutrina escatológica, o ensino das últimas coisas. Então nós vamos ali, já está no slide, os irmãos vão poder acompanhar aí no slide, a nossa posição escatológica.
Como eu disse aqui, há algumas poucas posições diferentes, mas a nossa posição escatológica, a grosso modo, está da seguinte forma. Como é que nós pensamos de maneira escatológica? Está lá, primeiro, dispensacionalista. A nossa posição é uma posição dispensacionalista. Tá? Vocês percebam que ali no mapa nós cremos em dispensações. O que seria isso? A dispensação é uma forma, nós entendemos que a revelação divina, a maneira de Deus tratar com a humanidade desde o seu início, se dá por dispensações. Tá? Essa dispensação é a forma soberana como Deus administra o seu plano redentor. Se vocês derem uma olhadinha ali para o mapa, vocês vão ver alguns globos ali, ó. Aquilo ali são dispensações, dispensação da inocência, da consciência. Então, dentro dessa dispensação, Deus administrou de uma forma. E a nossa posição escatológica, ela começa por aí, ela é dispensacionalista. Tá? Essa palavra não é estranha no Novo Testamento. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, no versículo 10, essa palavrinha aparece ali nas entrelinhas. Tá? Nós vamos trabalhar muito com o apóstolo Paulo hoje. Tá? E durante as palestras, vocês vão perceber que Paulo fala muito sobre isso. Às vezes o pessoal acredita que só João falou sobre escatologia, mas na verdade Paulo falou muito, Ezequiel falou muito, Daniel falou muito. Tá? Então nós vamos ver muito da escatologia paulina, que vai se encontrar com a escatologia petrina e joanina. E há uma harmonia. Tá bom? Então, Efésios 1,7 diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar e congregar em Cristo todas as coisas, olha o que diz lá, dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós entendemos que Deus, na sua administração, em desenvolver o plano divino através dos séculos, Ele trabalhou e trabalha com dispensações. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então a nossa posição começa por aí, somos dispensacionalistas. Tá? Voltando o slide ali. Também nós somos pré-tribulacionistas. Olha lá. A nossa posição escatológica. Segundo lugar, pré-tribulacionista. O que isso significa? Isso significa que a nossa posição defende que a igreja, nós, os fiéis, não passaremos pela grande tribulação. Existem posições que são chamadas de mid-tribulacionistas, que creem que a igreja passará a primeira metade da grande tribulação e será arrebatada na metade, no meio, por isso que é mid-tribulacionista. E também tem a posição pós-tribulacionista, que diz que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Mas a nossa posição ela é pré-tribulacionista. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós vamos bem com calma, porque é uma aula, é um ensino, então a gente vai passo a passo, e é como se eu estivesse pegando vocês pela mão e dando um passo de cada vez aqui na escatologia bíblica. O importante é você sair com clareza e entendendo a cronologia dos eventos que em seguidinha nós vamos entrar. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Tá? Esse é um versículo dentre tantos que leva a termos essa posição pré-tribulacionista.
Ou seja, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Olha esse versículo aí, escatologia paulina. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, olhe lá, que nos livra da ira vindoura. Porque a tribulação, ou a grande tribulação, adotou esse nome técnico, né? Mas ela é chamada da ira vindoura, ou da ira futura. E Paulo, ele diz que nós, a igreja, olha lá, seremos livres da ira futura. Então, diante desse versículo e demais outros versículos que a gente não vai ler todos aqui, para não se ocupar só nesse ponto, então, a nossa posição é pré-tribulacionista. Não passaremos, nós cremos assim, nós não passaremos pela ira futura, tá bom? Até porque nós entendemos que lá no Antigo Testamento, a ira futura, a ira vindoura também é profetizada como a angústia de Jacó. Tá? Porque angústia de Jacó, quem é Jacó? Claro, você sabe que é o Jacó, né? Da descendência lá de Abraão. Mas Jacó também é um nome que é inserido ou que identifica a nação judaica. Então nós, dispensacionalistas, nós cremos, entendemos que a grande tribulação será um evento onde Deus vai tratar com os judeus e não com a igreja. Por isso somos pré-tribulacionistas, porque esse período da ira futura é um acontecimento, são eventos que também se associam com a angústia de Jacó, a angústia dos judeus. Os judeus que negligenciaram, que negaram Jesus Cristo, que desobedeceram a lei de Deus na antiga aliança, tá? E tiveram sérios danos na sua nação, eles vão mais uma vez passar por esse processo, e Paulo vai nos dizer, isso vocês vão ouvir novamente isso nos demais palestrantes. Paulo vai mostrar que os judeus, ao final da grande tribulação, vão se converter em massa, tá? Porque a angústia de Jacó que virá sobre eles, a grande tribulação, vai promover com que eles se arrependam e haja uma conversão em massa dos judeus. Então, por esses fatos que é nos apresentado, nós entendemos que a igreja, nós não passaremos pela grande tribulação. De repente você diz assim, ufa! Mas se tivermos que passar, irmãos, que nem diz os pós-tribulacionistas, vamos nos manter firmes, tá bom? Mas a nossa posição é essa, não passaremos, e confiamos nisso, tá bom? Também a nossa posição é pré-milenista. O que isso significa? Por que a gente diz pré-milenista? Porque há uma posição chamada amilenismo, que não crê no milênio literal, e há também a posição pós-milenista. Isso aí tem a ver com o milênio, um reino de Cristo por 1000 anos. Nós entendemos que esse reino, ele é literal, haverá 1000 anos do reinado de Cristo. Isso vai ser abordado na segunda palestra. 1000 anos. Nós entendemos que esse reino é literal e somos pré-milenistas porque cremos que Jesus virá antes do milênio, para reinar no milênio. Os amilenistas, eles dizem que não há milênio literal, que o milênio se iniciou com a primeira vinda de Jesus e vai se encerrar na segunda vinda de Jesus. Então eles dizem que esse período da primeira vinda de Jesus até a segunda é o milênio. Só que aí a gente encontra grandes dificuldades, porque no milênio que é anunciado na escatologia bíblica, vai ser um reino de paz. E tudo que nós temos nesses últimos séculos não é paz. Então fica difícil adotar a posição amilenista.
de um reino não literal, mas simbólico. E tem os pós-milenistas, que dizem, eles, que Jesus vai vir depois do milênio. Que a segunda vinda dele será depois do milênio. Tá? Então nós não adotamos essa posição, a nossa posição é pré-milenista, pré-milênio, e Jesus ele vem antes desse iniciar o milênio. E aí então ele dá início, a segunda vinda de Jesus abre então esse acontecimento do reino milenar de Cristo na terra. Mas eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a entrar aqui no assunto da segunda palestra. Tá? Deu para entender, irmãos? Essa é a nossa posição escatológica, pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista. Então você já sabe, né? Qual é a sua posição escatológica. Muito bem, ainda na introdução aqui, por que estudar escatologia? Porque, irmão Alessandro, são coisas que vão estar lá na frente, a igreja nem vai estar aqui, né? Por que eu preciso ter essas informações? Por que eu preciso me inteirar e aprender sobre isso? Irmãos, como eu já disse aqui, as Escrituras, elas insistem para que nós entendamos isso. Porque ela tem uma utilidade na nossa prática de vida. Por incrível que pareça, os ensinos futuros, os eventos futuros nos ajudam agora. A nossa prática cristã. Se uma igreja ela se abstém da doutrina escatológica, ela prejudica o ensino pleno das doutrinas da fé cristã. Então nós vamos lá. Por que estudar escatologia? Primeiro, porque ela é útil para a instrução. Abra para mim 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Já está lá. Ó. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja, homem e mulher, homem ali é uma forma genérica de falar sobre as pessoas, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Volta ao versículo 16. O que diz no início do versículo 16? Toda Escritura. Toda. Então a escatologia, essa doutrina, ela está nas Escrituras? Está. Há uma exposição dessa doutrina? Há. Então, ela também, a escatologia, ela é inspirada e nos ajuda a nos corrigirmos, nos instrui, e essa instrução é para termos uma maneira certa de vivermos como cristão. Toda a Escritura. Então, a escatologia, ela tem um peso sobre a nossa conduta, as nossas ações. Quando eu aprendo escatologia, quando eu entendo a escatologia, eu mudo o meu comportamento, eu sou corrigido por ela. Eu sou ensinado. Como diz no versículo 17, a parte final, lança para nós ali, Rafael. Olha, eu sou ensinado, eu sou instruído para toda a boa obra. Veja como é importante entender escatologia, porque ela nos instrui, ela é útil, ela nos ensina a maneira correta de viver, a maneira certa. O próximo, no nosso slide, por que estudar escatologia? Por causa da nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Lança para nós. A nossa esperança. Um cristão,
ou alguém que ele é privado do ensino escatológico, ele vai ter pouca esperança. A esperança dele vai ser pequena, vai ser frágil. A esperança dele vai ser pífia. A esperança dele vai se esgotar na corrida da fé, rapidamente. Mas, quando um cristão entende os eventos que estão na frente, o que Deus preparou pela sua soberania, ele nutre, ele alimenta essa esperança e nada, absolutamente nada o para. Ele corre a carreira até o final, como disse o apóstolo Paulo. E mais uma vez, nós estamos aí na escatologia paulina, e ele diz o seguinte: olha o que Paulo diz falando sobre a ressurreição dos mortos, que esse assunto, que é o contexto do versículo 19, que está descrito no capítulo 15, esse assunto é escatológico, porque a igreja de Corinto já não estava mais crendo nessa promessa escatológica da ressurreição dos mortos. Aí ele diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se uma igreja, como estava a igreja de Corinto, que se envolvia na fé somente por coisas desta vida, por benefícios desta vida, sem ter a expectativa do futuro, Paulo diz: se nós agimos assim como igreja, somente benefícios, somente bênçãos ou vitórias aqui nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque é a escatologia bíblica que me dá esperança além das bênçãos ou da expectativa desta terra. Ela alimenta a nossa esperança. Mesmo diante de algo tão terrível que é a morte, ela dá uma promessa de uma ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, a segunda referência ali, ainda falando por que estudar escatologia, por causa da nossa esperança. 1 Tessalonicenses, o versículo 2 e 3. Sempre, olha, Paulo novamente: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. 3 palavrinhas. Paulo, o apóstolo Paulo, durante as suas instruções às igrejas, ele resume a virtude do cristão em 3 palavras. Ele sempre repete essas 3 palavras. Quando ele fala com a igreja, quando ele instrui as igrejas, ele sempre utiliza essas 3 palavrinhas que demonstram a virtude de um cristão, que é a fé, o amor e a esperança. Lá em 1 Coríntios 13, ele vai falar exatamente sobre isso. A fé, o amor e a esperança. A fé, você sabe, a nossa crença. Nós temos fé que por meio do sacrifício de Jesus somos salvos. O amor é a nossa marca. E a esperança, quando Paulo fala de esperança, ele está falando dessa escatologia dos eventos futuros. E ele diz então, um cristão, ele resume assim: um cristão, as virtudes dele se baseiam nesse tripé. Fé. Um cristão, então, ele vive eufórico, entusiasmado, ele vive animado pela fé, pelo amor e pela esperança. A expectativa mobiliza o cristão.
expectativas que estão por vir. Deus revelou eventos futuros, nos mostrou, não para satisfazer a nossa curiosidade, foi para isso. A escatologia não visa satisfazer a curiosidade humana. Seria muito humano da parte de Deus revelar eventos futuros somente para satisfazer a nossa curiosidade. A escatologia, a revelação desses eventos, dos acontecimentos que estão por vir, é para nutrir a esperança no nosso coração, para nos animar em meio às dificuldades, para não nos apegarmos no materialismo, para não nos apegarmos em coisas desta vida. Então Deus vai lá e nos lembra a coisas muito superiores, a coisas muito maiores do que isso. Por que estudar escatologia? Por causa do consolo. 1 Tessalonicenses 4,18 é a primeira referência ali. Esse texto também está inserido dentro da escatologia paulina, e Paulo diz, o contexto aí é puramente escatologia, e ele diz no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que estudar escatologia? Porque ela nos consola. Está atribulado, está triste, está com problema na vida? Vamos estudar escatologia, você vai ser consolado. Olha a importância do porquê estudar escatologia. Na mesma sequência aí do consolo, olha o que Paulo vai dizer, de acordo com o nosso slide ali. Lança aí para nós, Rafael, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a seguir. Olha como traz consolo. Olha como traz consolo. Por isso, não desfalecemos. Porque às vezes tem momentos na nossa vida que nós ali desfalecemos. Pensamos em parar, em desistir. Parece que nada nos consola. E ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Se corromper aqui, está falando do desgaste que nós temos. Tá? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem aqui da terra são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a escatologia bíblica, ela nos consola, porque ela nos mostra lá adiante que há um peso de glória para nós. Eu acho forte a expressão de Paulo. Ele não achou outra definição a não ser dizer é um peso de glória. Há uma glória de tal tamanho que nós não podemos medir, comparar. Há um peso de glória. Então, diante das aflições desta vida, ainda que o seu homem exterior se desgaste, e se desgasta mesmo, com tristeza, com decepções, com angústias, se desgasta, mas o homem interior, ele se renova como? Entendendo e compreendendo as coisas que Deus preparou para nós, que é um peso de glória. As promessas escatológicas trazem uma água procedendo, um consolo, uma calmaria interior. Por isso estudar escatologia, porque nós entendemos um peso de glória que está por nós. Fora que nós vamos ver o nosso Jesus como ele é, vamos ver Moisés, Abraão, todos esses personagens que a gente cresce ouvindo sobre eles, os heróis da fé. Nós vamos vê-lo, vamos conhecê-lo. E a gente então suporta o que tiver de suportar aqui, para alcançar essas promessas que consolam. E por último ali, compromisso. Estudamos escatologia para termos um compromisso com Deus. Um compromisso de obediência
e santificação. Como vai dizer o apóstolo João, aí já é a escatologia joanina, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Tamanho será o que nos espera. Ele diz: vocês já são filhos, vocês não têm ideia ainda o que vocês vão ser. Aí ele segue: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo, porque assim como Ele, como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, essa escatologia, qualquer que nele tem essa esperança, olhe bem, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quem estuda escatologia, quem aprende escatologia, ele se santifica, ele se purifica, porque ele entende que ele será semelhante a Jesus Cristo, e ele é puro. Um cristão, ele demonstra na sua vida diária de fé, que ele crê, e ele é nutrido pela esperança, quando ele se santifica, quando ele se purifica, quando ele obedece os ensinos de Jesus Cristo, de uma vida reta, de uma vida de piedade, de retidão. Um cristão assim, que tem essa marca, ele mostra, ele divulga, ele anuncia que ele almeja se encontrar com esse Cristo e ser semelhante a Ele. Agora, lógico, quem age no inverso é porque não entende isso aí, não entende a escatologia, não entende aonde nós vamos chegar, não tem noção. E aí a Bíblia diz: quem está sujo, suje-se mais, role na lama. Agora, quem entende que será semelhante a Ele, já nessa vida, se purifica, se santifica, tem uma vida de retidão, porque sabe que se encontrará com Ele e será semelhante a Ele. Muito bem, e vamos adiante. Terminamos aí então a nossa introdução sobre escatologia, por que estudar escatologia, a nossa posição escatológica, e agora vamos entrar aqui na minha palestra. A minha palestra é sobre os 2 primeiros eventos que estão ali. Nós organizamos dessa forma, para não ficar tão extenso também, mas está ali resumido a forma cronológica dos eventos. Como nós entendemos que esses eventos se darão um após o outro, de forma linear. Então começa um evento com seus acontecimentos e parte para outro evento com seus acontecimentos e sucessivamente. É de forma cronológica, um após o outro, linear. Começa e segue. Tá? Por que eu digo isso? Porque tem uma posição escatológica que crê que esses eventos finais em ciclo. Tá? Mas aí é outra coisa. Isso é o amilenismo, pensa dessa forma. O aliancismo. Nós não pensamos assim. Tá? Nós cremos que é contínuo, é progressivo. Tá? E aí nós separamos aí esses eventos na seguinte ordem, então, cronológica: arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, milênio literal, juízo final, novos céus e nova terra. Cada um desses eventos tem acontecimentos dentro dele. Tá? Ao terminar esse acontecimento, abre espaço para o outro evento, tá? Com os seus acontecimentos também. Nós vamos aqui, a minha palestra é sobre os 2 primeiros, arrebatamento e grande tribulação. Amanhã, na segunda palestra, será sobre segunda vinda de Cristo e milênio literal. E na terceira palestra, juízo final, novos céus e nova terra. Tá bom? Essa vai ser a nossa ordem cronológica aqui nas palestras, seguindo aí a posição dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Vamos lá então, vamos para o arrebatamento. Lógico que nós não vamos dizer tudo. Se vocês perceberem ali no mapa, né, na ilustração ali, a metade do mapa é escatológico. Então tem muitos eventos, muitos acontecimentos em cada um desses eventos. Nós vamos aqui
procurar passar uma visão mais geral, respeitando a ordem cronológica, tá bom? Então, sobre o arrebatamento, vamos lá, o nosso texto base para o arrebatamento. Nós cremos que a igreja, então, ela não passará pela grande tribulação. Se ela não vai passar, então tem que ser retirada da terra, porque na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, tá? Então a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, não vai ser no meio nem no final, vai ser antes. Então vamos lá, o texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 a 18. Arrebatamento. Olha aí, que Paulo vai nos declarar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os como os demais, que não têm essa esperança, a esperança escatológica. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que com Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, Paulo tinha essa expectativa já em vida, né? Ele dizia, Jesus vai voltar e eu vou ir junto, tá? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Aí com eles, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então há essa promessa, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo aqui ele mostra que a igreja, o fiel, o cristão, ele vai ser arrebatado. O arrebatamento, abre o slide ali para nós, o arrebatamento da igreja é o evento inicial. Olha bem, na cronologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, o arrebatamento da igreja, este acontecimento, ele vai desencadear os demais eventos. É ele que abre. Jesus está voltando. Olha os acontecimentos aí que estão acontecendo, o cenário político, a guerra na Ucrânia. Irmãos, já aconteceu o arrebatamento? O arrebatamento é que desencadeia os demais acontecimentos. Jesus só vai vir a sua segunda vez após o arrebatamento. E o arrebatamento da igreja não tem aviso prévio. Ele virá como um ladrão na parousia, como ladrão. Como é que um ladrão chega para roubar? Ele avisa, ele manda um WhatsApp, ele deixa lá um bilhete na porta, essa noite eu vou vir. Não. O arrebatamento pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a alguns minutos. A partir então que se der o arrebatamento, aí começa a série de sinais, de acontecimentos que vão aí redundar na segunda vinda de Jesus e a sequência escatológica. Se nós lermos 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 1, olha o que diz, olha o que Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição.
como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque aquele dia, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Por isso que nós dissemos aqui, nós devemos estar preparados todos os dias. Uma vez, um certo irmão, não está mais com nós há muito tempo, isso faz um bom tempo atrás, eu me lembro direitinho, era jovenzinho, pastor José, e ele chegou para o Elias, pastor Elias, e disse assim, pastor Elias, o que o senhor acha? Será que Jesus vai vir daqui uns 5 anos? E o Elias falou, não sei, a gente não prevê, não sabemos. E aí ele disse, porque se ele vir daqui uns 5 anos, então daqui uns 4 anos eu me preparo. Mas não sabemos, irmãos. Não tem aviso prévio. Então esses acontecimentos, às vezes que vocês estão pandemia, aí o pessoal já fala, olha o que está acontecendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Aconteceu o arrebatamento? Nós entendemos que o arrebatamento da igreja vai desencadear os eventos que vão anunciar que vai chegar na segunda vinda de Jesus. E esse evento, o arrebatamento, não tem aviso prévio. É um rapto. Tá? Certo? Vamos lá. Sobre o arrebatamento. Nesse momento, vai haver a ressurreição dos mortos em Cristo, como já mencionei algumas vezes aqui, já lemos esse texto, 1 Tessalonicenses 4,16. Quando acontecer o arrebatamento, esse evento que desencadeia os demais eventos, numa ordem cronológica, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Que privilégio, né? Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E essa ressurreição, eles vão ressuscitar no mesmo corpo. Mas já está pó. Deus, Ele é poderoso para trazer do pó aquele corpo. Se eu morrer e Cristo ainda não estiver voltado, quando Ele acontecer esse rapto, esse arrebatamento, o meu corpo, esse corpo aqui vai ressuscitar, só que glorificado, incorruptível. Ou seja, sem a limitação e o desgaste natural do corpo corruptível. Vai ter o mesmo semblante. Vamos nos conhecer. Né? Então, lamento aí para quem acha que é baixinho, gordinho, alto, né? Não, aí eu já não sei a forma, mas nós vamos nos conhecer. Tá? Como eu disse aqui, quando acontecer isso, o arrebatamento, o pastor Elias vai ressuscitar, e os demais irmãos que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar, e nós vamos ser arrebatados, e nós vamos nos encontrar e dizer, pastor Elias, fulano, ciclano, nós vamos nos conhecer. O exemplo disso é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus, ao mesmo tempo, Ele é unigênito do Pai, ou seja, o que significa isso? Ele é o único Filho de Deus em consubstancialidade do Pai. A mesma consubstância que é o Pai, é o Jesus Cristo, porque Ele é unigênito, não tem outro. Mas, quando Jesus encarnou e foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele se tornou primogênito dentre os mortos. Ou seja, o corpo em que Jesus encarnou aqui na terra, não é aquele loirinho, né, com as bochechinhas rosadas, com os olhos azuis, tira essa ideia da sua cabeça. Jesus não é aquele loirinho, como eu gosto de dizer, de babyliss, né, com aqueles cachinhos dourados, com aquela pele rosadinha, né? Não é aquilo ali. Jesus era um judeu lá, castigado pelo tempo. Tá? Ele tinha os caracteres da sua fisionomia lá, dos judeus. E esse Jesus, quando Ele ressuscitou, ele ressuscitou nesse corpo que Ele encarnou, só que agora glorificado. E os discípulos o conheceram. Os discípulos sabiam que era Ele.
Então o corpo da ressurreição será esse mesmo aí que você tem. Tá? Nós vamos nos conhecer lá. Tá bom? E os mortos em Cristo não terão prejuízo nenhum. Porque lá na igreja de Tessalônica, a dúvida deles, e que levou Paulo a escrever isso aí, era exatamente essa dúvida. Eles tinham essa expectativa das promessas que estavam por vir, mas, como Paulo ficou só 3 semanas em Tessalônica, e foi corrido de lá, não deu para explicar tudo, né? Que Paulo ficou preocupado com eles e mandou lá Timóteo ver como é que eles estavam, e aí Timóteo veio com algumas dúvidas, e Paulo escreve a carta para tirar essas dúvidas. E eles estavam preocupados porque já alguns que haviam aceitado Jesus Cristo haviam morrido. E então eles pensaram assim, será que esses que morreram, eles vão perder alguma promessa com relação aos que estão vivos por causa do arrebatamento? E aí Paulo diz, nenhum prejuízo eles terão. Eles ainda vão ressuscitar primeiro e nós não teremos vantagem alguma sobre eles. Que coisa fantástica. Então, quando acontece o arrebatamento, acontece esse evento, esse acontecimento dos mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, num corpo glorificado, incorruptível, como diz Paulo, semelhante ao de Jesus Cristo. Jesus é o primogênito, e até hoje ele ainda é o primogênito, porque ele está aguardando esse estado que está para acontecer. Esse estágio que está para acontecer. Ele ainda é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos, que somos nós. Tá? Que vamos ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Tá bom? E esse corpo corruptível vai comer também, irmãos. Vai se alimentar, viu? Porque Jesus comeu com os discípulos. As pessoas às vezes têm a noção que o corpo incorruptível é um fantasminha, né? É algo assim, como os fantasmas que é produzido nos filmes de Hollywood. Mas não, é um corpo. Jesus chegou e disse para Tomé, pode tocar aqui, toca aqui. E ele estava no corpo incorruptível. E passava a parede. É fantástico. Isso aí está inserido na teologia do corpo, que também está na Bíblia. Cuide bem desse corpo aí. Deus te deu, e é esse corpício aí que ele vai transformar depois. Porque existe aí pensamento, né, que essa matéria não é nada. Isso que o gnosticismo pensava, que a matéria não era nada. E os gnósticos do primeiro século até diziam que Jesus não tinha um corpo material físico. Que Jesus, quando cruzava na praia, não deixava pegadas. Isso era uma heresia do primeiro século. É um corpinho fantasma. o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro rebateram essa heresia. Eles não vai ser esse corpo mesmo. Dá para tocar, vai se alimentar. E nós já temos alimentos que alguns alimentos já são ditos na escatologia, que vai ter lá na vida eterna no corpo glorificado. Maná é um deles. Maná é um deles. Vamos parar por aqui. Deixar isso aí para os irmãos mais adiante. Muito bem. Então, arrebatamento, virá como ladrão. Este evento não tem aviso prévio, vai desencadear os demais. Os mortos vão ressuscitar primeiro. A ressurreição dos mortos em Cristo. Só dos mortos em Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo não vão ressuscitar aí. Não vão ressuscitar aí. Vamos lá, próximo passo. Os vivos em Cristo serão arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Está na sequência ali do texto. Versículo 16 fala dos mortos. Versículo 17 diz que os vivos, coloca aí para nós. E depois dos mortos ressuscitarem, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Vai ser muito lindo, né? De um lado vem aquela multidão de mortos ressuscitados, no corpo glorificado. Do outro lado vem outra multidão dos vivos sendo arrebatados, e vão se encontrar. E nesse encontro, nas nuvens, como diz ali,
encontrar o Senhor nos ares. Que coisa bonita, né? Ninguém vai chegar na frente do outro. Ninguém vai ter desvantagem aí. Nem os mortos em Cristo, nem os arrebatados vivos. Ambos vão se encontrar, e aí vão se encontrar com o Senhor nos ares. Isso ainda não é a segunda vinda. A segunda vinda vai mais adiante, depois da grande tribulação. Isso aqui é o assunto relacionado ao arrebatamento. Mas aí, irmãos, acontece o seguinte: esses vivos que são arrebatados, eles têm que serem também transformados, não é? Tem que também ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, assim como os mortos em Cristo. Aí os vivos que estiverem vivos, esse corpo vai se tornar incorruptível e glorificado. E esse processo de transformação será imediatamente, num abrir e fechar de olhos, como diz. Abre para nós, Rafael, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 52. Olha o que Paulo diz. Veja como a mente de Paulo trabalha muito sobre escatologia. É ele que nos dá detalhes maiores até mesmo que João. Olha o que ele diz. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo, dormiremos ali, é uma expressão, é um eufemismo, né? Como a gente diz, é um eufemismo para se referir a alguém que morreu. Tá? Então ele diz, olha, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas seremos transformados. Como será essa transformação? Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Há um ensino clássico que é totalmente aceitável. Há um ensino clássico totalmente aceitável, ortodoxo, que diz que o arrebatamento, com base nesses versículos ali de 1 Coríntios 15, que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Mas, isso é possível? É possível. Mas aí aqui eu já abro uma segunda opção. O que Paulo está falando é sobre a transformação. 1 Coríntios 15, versículos 50 e 52, no seu contexto imediato, Paulo está falando da transformação. Tá? Então, eu entendo, não estou sozinho nessa posição, mas não estou dizendo que quem defende, quem prega que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos esteja errado, mas eu acredito, dentro do contexto imediato que Paulo traz, que é a transformação que vai acontecer num abrir e fechar de olhos, em um momento. A transformação. Então eu estou aqui e quando soar a última trombeta eu vou ser transformado rapidamente. Imediatamente. Em um momento. Por que eu digo isso, irmãos? Porque os arrebatamentos que nós temos nas Escrituras, nós temos alguns exemplos de arrebatamentos, de pessoas que foram arrebatadas. E esses arrebatamentos, eles foram visíveis. Eles não foram invisíveis. Claro que a posição que alega que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos muito rápido, que vai ser invisível. Tá? Mas, quando a gente analisa, dá uma olhadinha nos arrebatamentos que nós temos como exemplo nas Escrituras, eles foram visíveis. Exemplo, nós temos Enoque, no Antigo Testamento. Enoque não fala nada, se foi invisível o arrebatamento dele ou visível. Não diz nada. Então, aí fica a critério do intérprete. Mas, nós temos, ainda no Antigo Testamento, o profeta Elias. O que o profeta Elias, como é que aconteceu o arrebatamento do profeta Elias? Diz lá o texto claramente que Eliseu viu ele sendo arrebatado.
Ele viu. No Novo Testamento nós temos o arrebatamento de Jesus Cristo. Jesus foi arrebatado aos céus, às nuvens, e diz lá em Atos que uma multidão viu ele sendo arrebatado. Também nós temos, dentro da escatologia, no livro de Apocalipse, nós temos duas testemunhas que virão da parte de Deus. Essas testemunhas de Deus que vão proclamar o Evangelho, tá? Contra ali o anticristo, vão ter uma importância dentro da grande tribulação. Essas duas testemunhas, elas vão morrer, vão ficar por alguns dias mortos, vão ressuscitar e eles também vão ser arrebatados. E todos que estarão ali verão ele sendo arrebatado. Todos verão. Então, quando a gente olha dentro de uma hermenêutica bíblica, com exemplos de arrebatamentos que nós temos nas Escrituras, praticamente todos eles foram visíveis. Mas como eu disse para os irmãos, pode ser invisível também. Tá? Que foi só um conjunto de versículos que trazem exemplos de personagens que foram arrebatados. Agora sim concordo que a transformação para acontecer o arrebatamento, tá? Essa sim será em um momento um abrir e fechar de olhos. Tá? Então, seria assim, o Alessandro está aqui e vai acontecer o soar da última trombeta ali para a reunião dos fiéis. Aí imediatamente, se nós estivermos vivos, vamos ser transformados. E eu acho mais lindo assim, pastor João, a igreja toda subindo. Os moradores da terra nos vemos subindo. A nos encontrarmos com os mortos, aí nós vamos encontrar já longe das vistas, né, das multidões, com Jesus Cristo. Eu penso assim, respeito quem pensa que o arrebatamento será invisível. É que há uma influência de alguns filmes que foram lançados no passado, né? Tem uns filmes, uma série de filmes, arrebatados, pode ser? Deixados para trás. Isso. Nesses filmes, feitos lá por Hollywood, né? O arrebatamento acontece invisível, né? Fica as roupinhas dobradinhas ali, aquela coisa toda. Pode ser, é possível. Mas também é possível que, de acordo com os exemplos que eu citei para os irmãos, que o arrebatamento se dê dessa maneira. Porque o texto de Paulo diz que a transformação dos vivos será num abrir e fechar de olhos, de um corpo corruptível para um incorruptível. Tá bom, irmãos? Amém. Deu para entender? Tá? Ficou claro que eu não estou descartando a possibilidade de um arrebatamento invisível, mas, de acordo com os exemplos que eu tenho, eu sou tentado a pensar e acreditar que nós vamos subir e o pessoal vai ficar chutando o dedo mesmo. Nós vemos assim, que eu não estou indo junto? Ou alguns vão dizer assim, isso aí os ETs, né? Estão abduzindo eles. Bom, eu já vi alguns filmes aí que já mostram isso aí, né? Os camaradas já subindo assim. Bom, fechamos aqui então sobre o arrebatamento, vamos mais adiante. Então falamos sobre o arrebatamento, que é o evento inicial que desencadeia os demais eventos. Vai acontecer estas coisas que nós falamos. A seguir desse evento vem então a grande tribulação, tá? Ou a angústia de Jacó, ou esse período de dor na terra. A grande tribulação, quem traz bastante detalhes sobre ela é o apóstolo João. Do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, pode deixar ali, Rafael, por gentileza. O capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, ou seja, cobre quase todos os capítulos de Apocalipse. Esses capítulos, eles tratam sobre a grande tribulação. Tá? A grande tribulação, esse período pós-arrebatamento,
ele será de 7 anos, como está ali. 7 anos. Tá? Por que será um período de 7 anos? Nós temos profecias lá em Daniel, há uma contagem que é feita lá, 7 semanas, e aí então se chega à conclusão que são 7 anos. Por que são exatamente 7 anos? Vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Mateus 24, 21 e 22. Grande tribulação vai durar 7 anos. Olha o que diz. Olha no sermão profético de Jesus, Mateus 24. Ele diz assim: porque haverá então grande aflição. Está se referindo à grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Então a grande tribulação será um evento que nunca houve e nunca vai haver também depois. É único. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tamanha vai ser essa aflição. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu já ouvi, de repente você também, que as pessoas acreditam ou são tentadas a pensar que o dia que tem 24 horas vai ser abreviado. Vai ficar 22 horas. Aí as pessoas até pensam assim: eu acho que nós estamos vivendo os últimos dias, porque eu não fiz nada hoje e o dia já terminou. Os dias serão abreviados. Não é nada disso. Quando Jesus fala que os dias serão abreviados, ele quer dizer que a grande tribulação poderia ser de 30 anos, 15 anos, 20 anos. Mas tamanha vai ser a aflição que, se fosse extenso dessa forma, se fosse 50 anos, ninguém sobreviveria. Então, se abreviou esses dias para 7 anos. E esses dias são abreviados por causa dos escolhidos, porque na grande tribulação vai haver também muita salvação. E aí já cai também aquela ideia que diz que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, né? E aí como é que as pessoas vão se converter se o próprio Jesus declarou que uma pessoa só se converte a partir da ação do Espírito Santo? E na grande tribulação vai haver muita conversão. Eu já mencionei aqui no início que os próprios judeus vão ser convertidos. Vão ser convertidos porque eles vão decidir se converter? Não, porque vai ter uma ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por causa destes que vão ser salvos na grande tribulação, os escolhidos que estão lá, se abreviou esses dias para 7. Para 7. É nesse sentido, por isso, há 7 anos de grande tribulação. Também nesse período, voltando ali para o nosso slide, vai ser uma ação ou uma atuação intensa da chamada trindade satânica. Na grande tribulação, nós temos uma trindade satânica ativa, intensamente. Essa trindade satânica aparece em Apocalipse, no capítulo 13, ela é melhor descrita. Nós temos o dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão é uma linguagem que João usa para descrever Satanás, o diabo. Ele vai estar por detrás, dando poder, administrando o anticristo, que é a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, e também ao falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Quem está por detrás destes dois personagens da grande tribulação, é o dragão, o diabo. E quando essa trindade satânica tiver em ação intensa na grande tribulação, aí acontece o quê? Que está ali em terceiro lugar. Será então um tempo de engano e apostasia, e também de aflição.
Mas a trindade satânica, ela vai promover, ela vai se preocupar em alcançar o objetivo de enganar os homens e levá-los à apostasia, a negarem a fé. Próximo slide, por gentileza, Rafael. Olha lá, engano e apostasia, que é o objetivo, que é a força empenhada pela trindade satânica na grande tribulação. Olha lá, eles vão promover isso, engano e apostasia. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Agora vai ter que ser rápido aí. Apocalipse 13, versículo 13 e 4. Olha o que diz. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, que é o anticristo, que vai passar por um processo em que ele vai ser ferido. Literalmente, nós entendemos, lembre-se que eu disse que nós entendemos isso conforme está escrito de uma maneira literal. Ele vai ser ferido, todo mundo vai ver que ele vai ser ferido com uma bênção, sei lá, alguma coisa que vai levar ele a algo, como diz ali, e a sua chaga mortal vai ser curada. Então, milagrosamente, entre aspas, ele vai ser curado. Ele vai ser ferido e ele vai ser curado. E toda a terra vai se maravilhar após a besta que é ele. Então, o que vai acontecer com ele é algo ali que vai levar ele de uma enfermidade, ou de algo que vai levar ele à morte, e ele vai ser curado. E ao se curar, as atenções dos homens vão estar a ele, porque ele vai ser uma figura que vai chamar atenção nesse período, tá? A atenção vai ser chamada para ele, e ao se curar, os moradores da terra vão se maravilhar. Vão ficar assim, olha o que aconteceu com ele. E vão dizer, olha lá, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Os moradores da terra vão dizer isso. Vão ficar admirados com este personagem. E por detrás está o dragão, levando as pessoas ao engano e a apostasia, a deixarem de adorarem a Deus para adorarem a besta. E adorando a besta, estarão adorando o dragão. Voltando ao slide. Então a trindade satânica vão trabalhar incansavelmente nesse período para enganar os homens. Toda a terra vai se maravilhar. Segundo Apocalipse 13, 8. Todos, olha bem, todos vão o adorar. Olha o que diz. 13, 8. Apocalipse 13, 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses, aí é uma ressalva, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você lembra que eu disse que vai ter aqueles que vão ser salvos? Esses não vão adorar, esses não vão ser enganados. Mas os demais, todos serão enganados. E vão adorar o anticristo. Tá? Vão render a ele aquilo que era para ser rendido a Deus. Tamanho vai ser o engano. Apocalipse 13, 11, 14. E esse engano, irmãos, nós vamos ver agora, vai ser promovido por milagres e sinais realizados pelo falso profeta. Olha o que diz. E vi subir da terra outra besta, aí é o falso profeta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Pergunta assim, vocês acham que o dragão fala mal? Que o dragão não sabe, com a sua sutileza, conduzir uma conversa, onde ele manipula? Ele fez com Eva isso. O dragão fala muito bem. O dragão é convincente. O dragão é hábil com as suas palavras. O dragão, ele é sutil.
E ele vai dar isso para a besta que sobe da terra, para o falso profeta. Quando o falso profeta abre a boca, as pessoas se encantam com ele, se maravilham. Que coisa linda esse homem falando. Olha como ele fala, como é bom lhe ouvir. Vão ficar horas ouvindo ele, e ele falando, e falando, mas ele não vai ficar só falando. E excede todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz, olha o que o falso profeta vai fazer. Ele fala muito bem, agradável, carinhoso, e ele faz grandes sinais. Sinais é uma linguagem que João usa para falar de milagres, prodígios, maravilhas. Bom, ele vai curar o anticristo de uma enfermidade mortal, visivelmente. E ele faz grandes sinais. Fala bem e faz grandes sinais, grandes milagres. Olha lá o que diz. De maneira que até fogo faz descer do céu. Dá uns espetáculos. Faz fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. E olhe lá o propósito. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. A besta ali é o anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que receberá a ferida, a espada e vivia, que foi ferida a espada e vivia. Então, irmãos, a grande tribulação, quem ficar, não vai ser fácil. Ainda mais, escute isso aqui, ainda mais o nosso meio cristão, meio evangélico, que é bastante atraído por sinais e prodígios. O nosso meio é assim. Nós julgamos um homem de Deus pelos milagres que ele supostamente faz, pelas maravilhas que ele supostamente faz. Agora imagine esse falso profeta fazendo tudo isso e dizendo coisas muito maravilhosas. Então por que é importante escatologia? Eu acredito que todos vocês que estão aqui vão ser arrebatados. Mas, se eu ficar, eu tenho que ser instruído escatologicamente, e quando esse falso profeta aparecer, com as suas conversas, com seus sinais e maravilhas, eu não seja seduzido por ele. Porque o nosso meio hoje evangélico, se Jesus viesse agora, imediatamente depois começa a ação do anticristo e do falso profeta, e por detrás está o dragão. Esse nosso meio, estou falando em âmbito Brasil, que é atraído por sinais e maravilhas, é uma sopa para ele. Ele não vai ter muito trabalho. Não vai ter muito trabalho. Vai ser mel na sopa, como diz. Agora pega um cristão maduro. Assim, bem, na verdade, o cristão maduro não vai estar aqui. O cristão espiritual vai ser arrebatado. Pega um meia boca, né? Mas que teve no seminário de escatologia e aprendeu lá que ele vai fazer milagres, não se submeterá. Então esse período da grande tribulação, resumidamente, vai ser um período de engano, de apostasia, promovido por essa trindade satânica. Os moradores da terra vão se maravilhar, vão adorar a besta, vão se admirar do falso profeta, dos seus milagres, que ele fará aí como grandes sinais. Próximo slide. Grande tribulação. Ainda nesse período de 7 anos, além do engano, da apostasia promovido pela trindade satânica,
também vai ter grande aflição. Essa aflição vai ser promovida por Deus. É a ira divina sobre os moradores da terra. É a chamada sentenças divinas. Então vai estar lá o anticristo, falso profeta, o dragão, levando os moradores pelo engano, pelos milagres, levando os moradores da terra a adorarem a besta, e Deus derramando as suas sentenças divinas, que é descrita no livro de Apocalipse como 7 selos. Começa com 7 selos. Não vamos falar os acontecimentos de cada um desses selos, porque ele tem outro seminário, né? Mas começa com 7 selos. Os selos vão se abrindo um após o outro, e cada selo que se abre tem um evento terrível. Tem um evento terrível sobre os moradores da terra. E vão se abrindo. Quando abre-se o 7º selo, toca-se 7 trombetas e começa mais eventos. Alteração cósmica, pestes, que você nunca viu, inimagináveis, doenças, mortes, horrível. Vai ser um tempo de muita angústia e aflição. Isso são sentenças divinas, porque os moradores da terra que negam o Filho de Deus, que zombam da igreja, fazem chacota das pregações, que dizem que tudo isso que nós estamos falando aqui é tolice e bobagem. Deus tem a sua ira sobre esses incrédulos. Lá no livro de Hebreus, o escritor diz assim, aonde Deus disse: minha é a vingança. O nosso trabalho é amar. O nosso trabalho é ter fé e nutrir a nossa vida com esperança. Mas a parte, quando nos atacam, nos criticam, nos humilham, Deus disse: minha é a vingança. Já está no plano escatológico de Deus Ele trazer aflição sobre os moradores da terra. Cada selo que se abre é uma aflição maior que a outra. Cada trombeta que toca é uma angústia superando a outra. E cada taça, porque vai ter 7 taças depois das 7 trombetas, é uma aflição progressiva e crescente. Se você ler o primeiro selo, você já vai achar horrível. Mas na sequência, quando chegar lá na 7ª taça, você vai dizer assim: o primeiro selo não era nada. Um período de grande aflição sobre os moradores da terra. E sabe o que é mais incrível, igreja? Sabe o que é mais surpreendente? É que os moradores da terra vão saber, eles vão ter consciência que essas aflições vêm de Deus, vêm do Senhor. Sabe aquele ditado? Quem não vem por amor, vem por dor. Isso aí dizem que até um texto da Bíblia é, né? Não é, irmãos. Não é. Não está nas Escrituras. Tá? E quando a gente lê o livro de Apocalipse, a grande tribulação, você vai ver que quem não vem pela dor não vem. Quem não vem por amor também não vem pela dor. Eles não vêm. Próximo slide. A grande tribulação. O efeito das sentenças divinas nos incrédulos. Olha o efeito. Não se arrependerão. Apocalipse 9, versículo 20 e 21. A gente acha que então Deus vai promover isso aí e a pessoa vai se arrepender. Com nós é assim agora. Às vezes certas aflições que nos vêm nos levam a refletir. O Espírito Santo nos desperta e diz: olha, é Deus. Deus está te chamando. Deus quer que você se aproxime. Mas na grande tribulação, olha o que acontece. Olha o efeito das sentenças divinas. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, que é a abertura dos selos, os tocar das trombetas e o derramamento das taças, os que tiveram vivo, que não foram mortos. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependerão das suas obras, de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
e não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem de suas ladroices. Pragas vão vir, vai devastar, muitos vão ter a sua vida ceifada, e os vivos, ao invés de se arrependerem, eles não se arrependerão de adorar a besta, e vão continuar nas suas práticas, desobedientes a Deus, e eles também vão blasfemar o nome de Deus. Isso vai mostrar que eles têm consciência, isso vai mostrar que eles estão plenamente conscientes que é Deus que está mandando, e mesmo com essa consciência eles vão blasfemar o nome de Deus. O anticristo fez uma lavagem cerebral forte, né? Vai lá, Apocalipse 16, 8, 11 e 21. Se você ver todos esses capítulos aí que envolvem a grande tribulação, vocês vão ver isso aí, dessas sentenças divinas. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Sério. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Eles vão estar lá doentes, feridos, e eles vão blasfemar, eles vão virar o rosto para o céu e vão blasfemar o nome de Deus, e não vão se arrepender. Segue na sequência dos versículos. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga e da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E ele segue. Cada sentença, em vez deles se arrependerem, quebrarem o coração, sabendo que é Deus tratando, eles vão cada vez mais blasfemando e ficando com o coração duro. Olha o efeito da grande tribulação. Não se arrependem, não vem pelo amor, também não vem pela dor, e vão blasfemar a Deus. E aí a gente pensa assim, mas Senhor, para que derramar isso sobre os homens? Agora vocês entendem por quê. Olha como é que é o coração dos incrédulos. Por isso que quando Deus fala com nós, o Espírito Santo tirou um coração duro e colocou um coração de carne, e nós nos arrependemos e glorificamos o nome do Senhor. Para não fechar com toda essa tragédia, né? Para não fechar com toda essa tragédia, essas sentenças divinas que estarão acontecendo na terra, tudo isso que nós falamos da grande tribulação vai estar acontecendo aqui na terra, de forma progressiva e linear. Mas, simultaneamente, vai estar acontecendo também algo no céu, aonde estão os mortos em Cristo Jesus, e aonde estão os arrebatados. Você lembra-se que nós dissemos lá, que abre o evento da grande tribulação é o arrebatamento. É só o arrebatamento, começa a grande tribulação na terra. Mas os mortos em Cristo Jesus, os arrebatados, vão se encontrar com o Senhor. O que eles vão ficar fazendo? Sentados? Não. No céu, simultaneamente, vai estar acontecendo o que é chamado o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Cristo ali vai estar como um juiz, só que esse tribunal não é para condenação, porque os que estão ali já são salvos, são ressurretos, já estão no corpo glorificado. Então, por que um tribunal? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. (12 e 15). Isso. Vamos lá. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, fundamento aí é o Evangelho, que foi lançado pelos apóstolos que receberam esse fundamento de Jesus Cristo. Por isso,
Lá em Atos 2 diz que nós devemos permanecer ou perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós não podemos alterar o fundamento. Podemos trazer outro fundamento. Se eu trouxer outro fundamento, é para vocês me considerarem amaldiçoado. O Novo Testamento chega a dizer que se um anjo do céu trouxer um outro fundamento, um outro evangelho, é para considerar ele amaldiçoado. Então o fundamento está ali, permanente. E aí Paulo diz assim: e se alguém sobre este fundamento, sobre o evangelho genuíno e puro, formar um edifício, ou seja, vai ter ali as suas atividades, as suas intenções, seus pensamentos, a sua conduta, tem que ser em cima desse fundamento. Aprender sobre o evangelho e começar a ter a sua vida a partir desse fundamento. E aí a pessoa, então, sobre esse fundamento, criar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Segue. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, olha o que Paulo diz: o dia o declarará. Que dia é esse? É o dia do tribunal de Cristo. Segue. Peraí que eu não terminei de ler lá, acho. Porque pelo fogo será descoberta a obra de cada um. Será descoberta naquele dia, no tribunal de Cristo. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. O que vai acontecer no tribunal de Cristo? O fundamento está lançado. A igreja trabalha em cima do fundamento. Eu, Alessandro, tenho a minha conduta, realizo a minha obra de acordo com o fundamento, certo? E isso que eu faço na obra de Deus, que eu faço no evangelho, eu estou pregando aqui. Se eu faço essas pregações, se a minha atividade na igreja for uma atividade com segundas intenções, com outros objetivos, essas minhas obras, elas vão computar lá no tribunal de Cristo como palha, madeira e feno. Quando passar pelo tribunal de Cristo, que é o fogo, vai ser consumido. Não vou ganhar galardão nenhum. Mas tem aqueles que na obra de Deus se envolvem de tal forma, com coração, com animosidade, com dedicação, de acordo com o evangelho, com boas intenções, com bons pensamentos. Aí diz ali Paulo: isso é pedra preciosa, isso é ouro, isso é prata, vai permanecer. E aí você vai ter um galardão. É isso que vai estar acontecendo lá no céu. Aí você deve pensar assim: mas então aqueles que as suas obras serão consumidas ali, né, que foi madeira, vai ficar triste. Imagina, vai ficar: tudo que eu fiz então, não sobrou nada, Senhor, não tem um galardão aí para mim? Tem nada aí para mim? Não, Alessandro, não tem. Sério? Não tem. Aí muitos podem pensar assim: eu vou ficar de cabeça baixa, triste, vendo meu irmão ali que trabalhou intensamente, com coração, com ânimo, recebendo ali um galardão da parte de Cristo, um louvor, um elogio. Servo, bom e fiel. E aí, será que eu vou ficar triste assim? Não. Claro que não. Não tem isso lá. Lembre-se que os que vão estar lá estão num corpo glorificado e ressurreto. Eu, que trabalhei aqui com segundas intenções, mas mantive a fé firme, né, e fui salvo como alguém que se escapa pelo fogo. Quando uma casa incendeia, a pessoa perde quase tudo que tem dentro, mas se escapa, né? As minhas obras vai tudo ser queimado se eu não trabalhei de coração. Mas eu vou estar lá salvo como alguém que se escapa de um fogo. Mas eu não vou ficar triste. Só o fato de estar lá, só o fato de estar glorificado e ressurreto, eu vou olhar para Jesus e vou dizer: realmente, Senhor, eu fiz de segunda intenção. Concordo plenamente contigo, Senhor, mas graças a teu nome, a tua obra, eu estou aqui junto dos santos.
não tem tristeza, não tem dor. Ao contrário daqui. Aqui, quando alguém é colocado no tribunal, mesmo que ele seja a maior sem vergonha da história, ele vai questionar, ele vai relutar, ele vai dizer que não é. Lá não. Diante do tribunal de Cristo, mesmo aquelas obras que vão ser queimadas, a pessoa vai estar ali concordando e admirando Jesus Cristo. Amém. Esse é o tribunal de Cristo. Por que isso, irmãos? De repente você pensa assim, mas por que esse tribunal? Já estamos lá, já é suficiente. Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Por que o tribunal de Cristo? Lembre-se que aqui na terra o pau está comendo, o bicho está pegando, mas lá no céu está acontecendo o tribunal de Cristo. Por quê? Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Esse processo do tribunal de Cristo vai nos preparar para a ceia, as bodas do Cordeiro. A noiva vai estar ali apresentada com linhos finos de justiça. Nenhuma obra mal intencionada vai passar. Jesus nesse tribunal vai aperfeiçoar, se assim eu posso dizer, a noiva para a grande ceia celestial, que será posta diante dos santos. É com esse propósito e é por isso do tribunal de Cristo. Amém? Chegamos ao fim. Tinha mais coisa? Tinha, mas vai ficar para amanhã os demais irmãos. Está aí então essa primeira palestra, arrebatamento, grande tribulação, e eu encerrei ali com o tribunal de Cristo, porque acontece simultaneamente durante esses 7 anos. 7 anos de aflição na terra, engano e apostasia, 7 anos do tribunal de Cristo ali, a noiva passando pelo processo ali para poder sentar na mesa como o cordeiro e cear as bodas. Coisa linda vai ser, né? Para quem estiver lá no tribunal de Cristo. Tremenda coisa vai ser para quem estiver na terra. Muito bem, a aula de amanhã vai ser tratado a segunda vinda de Cristo, que é o evento posterior à grande tribulação, e também o milênio literal. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Fica o convite então para amanhã estarem juntamente conosco. Deus abençoe a todos. Pastor Jesus.